Muito bem, já estamos de volta com Câmera Mais e olha, com mais informação para você de casa, porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela rejeição da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República nas eleições deste ano. O ex-presidente Lula segue preso em Curitiba e proibido de continuar a corrida eleitoral. Para a gente entender um pouquinho melhor esse processo contra o ex-presidente Lula e sobre essa proibição de concorrer, pleitear uma vaga, vamos conversar agora com o advogado Joaci Loura Júnior, que mais uma vez nos contribui aqui com a SIC TV para falarmos de eleições. Afinal, a SIC TV tem buscado informar a cada minuto o nosso telespectador sobre o processo mais democrático que existe no nosso país, né, Joaci? É isso mesmo, Renata. O assunto agora é a inegibilidade do ex-presidente Lula. Bem-vindo, Joaci. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Júlia. Obrigado, Renata, e a todos os telespectadores. É uma honra poder servir não só com a SIC, mas acho que com a consciência cidadã, né? Que a gente vive um momento que o cidadão ele tem que ser informado exatamente do que está acontecendo. E hoje a gente tem esse tema debatido diariamente, né, Joaci? Mas conta pra gente quais são as acusações que existem contra o ex-presidente Lula hoje. Juraci, especificamente todas as acusações em relação ao presidente Lula eu não sei te dizer exatamente, mas tenho certeza que são mais do que 6 processos hoje, 6 ou 7, que ele responde. De todos esses processos, o que gerou a inelegibilidade dele foi o caso do triplex no Guarujá, onde ele foi condenado a 9 anos, né, em primeiro grau. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso do Ministério Público Federal e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de reclusão. A partir dessa condenação, e aí que entra a questão da inelegibilidade, não é só o Lula, toda e qualquer pessoa que tiver condenação em colegiado ou em tribunal, passa a incidir sobre ele uma inelegibilidade. O fato, ele podia inclusive estar solto, muita gente associa o fato de ele, se ele porventura tivesse conseguido o habeas corpus no STF e tivesse solto, ou viesse a conseguir agora nesse período, e também pudesse estar solto, ele poderia ser candidato. Não, o fato de ele estar solto não necessariamente dá a ele a condição de elegibilidade. Um exemplo, várias pessoas hoje no Brasil são candidatos, estão com inelegibilidade também discutida pelo Ministério Público Eleitoral e estão soltos, mas nem por isso deixam de incidir sobre eles essa inelegibilidade. Joaci, agora tem candidato respondendo a ação penal que está concorrendo, que é um caso diferente do ex-presidente Lula. Qual que é a diferença? Ótima pergunta, Juraci. Na cabeça de você que tem cá, fala, peraí, o Lula está respondendo a um processo, ainda não foi condenado definitivamente, isso é fato. Ele não foi condenado, não transitou em julgado ainda o processo dele. Agora, tem outras pessoas que também estão respondendo o processo e podem ser candidatos. Como é que isso funciona? Então, vamos lá. O fato de a pessoa responder a um processo, isso, em primeiro lugar, eu quero dizer isso para quem está em casa, isso não quer dizer que a pessoa necessariamente é um bandido ou necessariamente é uma pessoa que vai ser condenada, porque o processo vai gerar, obviamente, o direito de defesa e com ele o magistrado se convencer que aquela pessoa que está sendo acusada daquele crime poder ser absolvida. Esse é o primeiro ponto. Mas se diante daquelas provas a pessoa está sendo processada e não ter ainda uma sentença de 2º grau, ou apenas se tiver uma sentença de primeiro, ou seja, de um juiz que o condenou sozinho, essa pessoa ainda não é inelegível, porque a inelegibilidade ela só incide quando houver um julgamento por um colegiado, ou seja, por mais de um juiz. Geralmente esse colegiado é um tribunal. Então, no caso do Lula, e aí vamos simplificar a nível de Brasil, por exemplo, no caso do Lula, colocar aí o ex-senador, quer dizer, o senador ainda que está concorrendo a deputado federal, Aécio Neves. Muita gente já me perguntou isso, por que o Aécio pode e o Lula não? Porque o Aécio, ele não teve sequer contra ele, salvo engano, uma denúncia recebida. Ele está sendo processado, mas ainda não sequer existe processo contra ele, enquanto que o Lula não. A denúncia foi recebida, ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância e os recursos dele estão no STJ e depois poderão ir ao STF. É porque aí o que nos aponta é uma celeridade de certa parte da justiça e uma outra que ainda caminha os passos lentos, digamos assim. Exatamente. Eu sempre falo isso, Juraci, onde eu tenho ido, que o grande gargalo também para esse sentimento de impunidade que o Brasil vive
é também, de algum modo, e a justiça tem que dar meia-culpa, porque os processos, e especialmente os processos nas instâncias superiores, e aí eu digo o Supremo Tribunal Federal, são muito mais lentos do que os processos em instância de primeiro grau. Rondônia, por exemplo, é um exemplo de celeridade nos seus processos, o que não ocorre, infelizmente, nas instâncias superiores, aí, no caso, o STF. Joaci, o ministro Edson Fachin foi o único a votar pelo direito de Lula, né, a se candidatar, baseado numa liminar da ONU. Como que a ONU consegue interferir? Como que, para que a gente entenda diretamente, como que ela consegue fazer esse apelo, digamos assim? Jura, eu vou tentar explicar, porque é um processo um tanto quanto complexo, é um processo vamos dizer, de ratificação dos direitos humanos. Existe um pacto de direitos civis e fundamentais, que é de 66, que o Brasil é signatário. Nesse pacto dos direitos civis, foi consagrado pela Organização das Nações Unidas o direito de uma pessoa não ser tolhido dos direitos fundamentais, direito à saúde, à vida, à liberdade, e ao seu status político, votar e ser votado, sem que houvesse um processo regular. É bom que se diga que o ex-presidente Lula, ele entrou com essa reclamação na ONU, no Comitê de Direitos Humanos, em julho de 2016. Então não foi agora, foi em julho de 2016. E agora, dia 16 ou 17 de agosto, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que é, vamos dizer assim, um órgão, um colegiado que possui 18 membros, que são peritos internacionais, onde 2 peritos deram uma sugestão ao Estado brasileiro que observasse todas as regras constitucionais para que o direito de eleição ou de elegibilidade do ex-presidente Lula fosse respeitado. Eles levaram uma fonte, uma argumentação a essa comissão da ONU. A ONU sugeriu, a ONU não pode intervir no nosso Estado, porque esse comitê ele não tem uma função jurisdicional, a função dele é administrativa. E isso o ministro Edson Fachin, votando diferentemente dos outros, entendeu que não, no sentido dele, apesar de ser realmente uma recomendação, deveria o Brasil respeitar essa recomendação e fazer com que o presidente Lula provisoriamente pudesse disputar as eleições. O que, a meu sentir, é muito superficial, né? Realmente o parágrafo 2º e 3º lá do artigo 5º da Constituição dá esse viés, mas para um pacto onde o Brasil seja signatário e onde tenha força vinculante jurisdicional, o que não é o caso, porque repito, vamos dizer assim, como se fosse um conselho deliberativo, onde dos 18 membros, apenas 2 assinaram esse documento ao Lula, e não tem força vinculante. Bom, Joaci, o nosso tempo acabou. Mais uma vez a gente agradece a sua participação. Esse assunto ainda rende muitas perguntas, muitas dúvidas, né, Renata? Mas a casa está aberta aí. Quando quiser voltar para a gente comentar um pouquinho mais, fica à vontade. Ótimo. Apenas para finalizar, é bom dizer que o TSE decidiu então que o Lula, como o TSE é a última instância, o Lula então, a partir de agora, não pode mais aparecer em propaganda eleitoral e tem que ser retirado. E deu 10 dias para que o PT substitua para quem que vai ser o titular da chapa, né? No caso, o Haddad, se não me engano. Certo. E todas as notícias sobre a eleição 2018 você confere aqui na Record TV, aqui na SIC TV. Que inclusive essa semana começa uma sabatina com os candidatos aqui do estado, né? Exatamente. Amanhã nós temos a primeira sabatina. Fique atento à programação aqui da SIC TV.